Olá, sou João Vitor Wrobleski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Mire e veja, o mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam e desafinam. João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique e hoje vamos falar um pouco a respeito da pedagogia Waldorf. Eu estou com um pequeno roteiro aqui, quem me conhece já sabe que eu não tenho muito problema em lembrar o que falar nos vídeos, mas às vezes eu costumo me estender um pouco demais, então para tentar ser um pouco mais limitado e apresentar só os aspectos mais essenciais do assunto, eu vou seguir um pequeno roteiro aqui para falar a respeito desse sistema pedagógico que foi criado em 1919 pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner. O Rudolf Steiner, ele foi um grande filósofo que buscou muito uma questão de espiritualidade do mundo e do universo. Então, ele criou esse método pedagógico para filhos dos funcionários de uma fábrica de cigarros, e que foi, inclusive, tido como uma escola ou um método pedagógico de justiça social, porque nesse método pedagógico todos os alunos ou todas as crianças que participam desse método de ensino, elas são tratadas com uma igualdade, elas são tratadas com o mesmo respeito e com o mesmo direito de acesso. Infelizmente, hoje isso não se reflete tanto nesse aspecto. Por quê? Porque são em torno de 1000 escolas, tirando os jardins de infância, escolas mesmo, são em torno de 1000 escolas que seguem o sistema Waldorf de ensino no mundo. Enquanto se nós formos comparar isso como no Brasil, por exemplo, a educação básica conta hoje no Brasil com aproximadamente 186 mil escolas. Então, o tanto de escolas com um sistema pedagógico Waldorf no mundo não chega a 1% só do número de escolas básicas, de ensino básico do Brasil. Então é uma escola que ela acabou, um sistema pedagógico que ele acabou se tornando um pouco mais seletivo e talvez elitista, não por pressuposto filosófico, mas sim por falta de acesso. As pessoas não conseguem, mesmo que desejem, matricular seus filhos ou aprender no sistema pedagógico Waldorf, eles acabam não tendo acesso hoje devido às poucas opções de escolas que seguem esse método. O Rudolf Steiner, ele é também famoso pela agricultura biodinâmica, da qual eu já sou um pouco mais próximo há muito mais tempo, devido à minha formação anterior em agroecologia, e uma das bases que sustenta a forma de plantio, a forma de relação do ser humano com a agricultura dentro da agroecologia, uma das bases para isso é a agricultura biodinâmica. E eu creio que seja muito importante aqui falar um pouco a respeito de como o Rudolf preconiza essa agricultura biodinâmica, porque isso é parte da filosofia dele e acaba se estendendo também para a pedagogia. Só não mencionei no começo, talvez o nome intrigue algumas pessoas do porquê pedagogia Waldorf, porque o nome da fábrica de cigarros para a qual o Rudolf Steiner programou ou idealizou essa forma de pedagogia para os filhos desses operários, o nome da fábrica de cigarros era Waldorf, e aí acabou ficando o nome também da pedagogia. Bom, a agricultura biodinâmica, ela é um sistema de produção agrícola que ele vê o universo como integralizado. Então ela não vê como plantas sendo simplesmente plantas. Elas são parte integral do universo e elas têm uma conexão direta não só com a Terra, mas com o planeta de maneira geral e com o universo. Então a agricultura biodinâmica, ela considera muito os planetas, ela considera muito os movimentos que o nosso planeta realiza, ela considera muito a própria relação que a Terra tem e que as pessoas têm com a Terra, assim como os animais têm com a Terra. Então ela é uma forma de agricultura
que ela não vê nada isolado no mundo, mas ela vê o mundo todo como algo integrado, assim como o próprio mundo não é algo isolado do universo. Então o mundo ele está integrado no universo, ele tem planetas ao seu entorno, ele tem satélites naturais, como é a Lua, no caso do nosso planeta, ou como os satélites dos demais planetas, e tudo isso interfere e influencia na forma de funcionamento do nosso mundo e a forma de funcionamento das plantas, dos animais e, por consequência, nossa também. Bom, e o ser humano, na visão da agricultura biodinâmica, o ser humano ele não é no mundo. Isso é uma interpretação que eu faço da filosofia do Rudolf Steiner. O ser humano ele não é no mundo, mas sim o ser humano é o mundo, e o mundo é no ser humano. Então as pessoas elas não estão no mundo, mas sim elas fazem parte do mundo e do universo, e há parte do universo dentro das pessoas. Então há uma ligação direta e intrínseca entre nós, a terra, as plantas, os animais e entre nós mesmos, um humano com outro humano, porque todos nós somos parte de um mesmo universo e todo esse universo está dentro de todos nós. Compartilhamos de um mesmo universo em nosso interior. Bom, essa visão também é bastante... Vocês vão notar que a visão tanto da agricultura biodinâmica como da própria filosofia do Rudolf Steiner é uma visão bastante espiritualizada. Então é uma visão que ela às vezes até é por alguns criticada como uma visão talvez religiosa, uma visão muito, eu diria, esotérica, mas uma visão que quando você estuda a fundo faz muito sentido. E isso vindo de alguém que se declara ateu. Então, para mim, realmente afirmar que a visão espiritualizada da filosofia do Steiner ela faz sentido é porque realmente eu estudei a fundo o suficiente para entender que há um sentido e há uma lógica na ideia de que o universo tem um funcionamento integrado e não apenas coisas à parte. Então uma planta ela não pode ser uma planta no mundo, mas sim a parte do mundo e o mundo parte dela. Nesse sentido também nós podemos entender que dentro da visão agora sim pedagógica do Rudolf Steiner, ou seja, a visão de pedagogia Waldorf, nós temos a criança como um pedacinho do universo. Então é um pedacinho do universo a ser incentivado a se integrar ao todo, e não um animal a ser domesticado em função da sociedade, como é em muitas das outras formas e visões de pedagogia. Então, para a pedagogia Waldorf, o ser humano ele é um pedaço do universo, e esse pedaço ele deve ser incentivado a se integrar ao todo, a fazer parte desse universo, e não simplesmente um animalzinho para ser domesticado para o mercado de trabalho, como muitas das formas pedagógicas hoje fazem. É uma pedagogia que entende o ser humano em sua integralidade e singularidade. Então, além desse fato que eu mencionei, de essa forma de pedagogia ela ver o ser humano como algo integrado ao universo e não algo à parte, então não é uma coisa no mundo, mas sim parte do mundo, ela também vê o sujeito na sua singularidade. Então ela entende que cada pessoa se desenvolve de um modo, cada pessoa tem uma maneira de ser e de agir no mundo. E justamente por isso, as crianças dentro desse método pedagógico, elas não são obrigadas a nada. Então não é você vai sentar aqui e estudar, não. Elas são incentivadas a realizar as tarefas. Mas se irão realizar ou não, isso fica de acordo com cada uma delas. Então elas são incentivadas e não obrigadas, justamente por compreender tanto a questão da singularidade de cada um, como também por compreender
a questão da liberdade, do direito à liberdade de ser, assim como o direito à liberdade de brincar. Então, dentro da visão de pedagogia Waldorf, as crianças elas são muito incentivadas à brincadeira, e as brincadeiras de preferência as mais simples que incentivem a criatividade. Deste modo, dessa forma, brincando livremente, as crianças elas são incentivadas a desvendar os segredos do mundo. Então elas são incentivadas a observar o mundo, a observar o funcionamento das coisas no mundo, e dessa maneira instigar a curiosidade delas em conhecer, em especular e pesquisar o mundo. E dentro disso, então, também entra a questão de que na pedagogia Waldorf, a criança ela é incentivada a ver o mundo no próprio mundo e não nos livros. Então, diferente de outras pedagogias onde a criança ela vai aprender sobre matemática, sobre as matérias em livros, na ideia da pedagogia Waldorf, ela vai aprender sobre matemática no mundo, ela vai visualizar a matemática no mundo, para aí então ela vir para a parte teórica. Então, depois dela ter visualizado no mundo os conhecimentos, depois dela ter se sentido instigada a descobrir as coisas, a aprender coisas novas, aí sim ela vai para a parte teórica, para entender o que já foi escrito e como já foi pensado a respeito daquilo. Antes disso, a criança ela é incentivada, inclusive, a esquematizar o conhecimento do mundo a partir dela mesma. Então, dentro de algumas linhas pedagógicas dessa vertente, a criança ela é incentivada a desenhar, a esquematizar, a escrever sobre o mundo a partir dela mesma, a partir do que ela visualizou do mundo e a partir do que ela compreende, do que ela visualizou e vivenciou. E aí, depois disso, aí sim ela acaba indo para compreender um pouco melhor o que outras pessoas escreveram a respeito disso, o que outras pessoas pensaram a respeito daquilo. Ela é também incentivada a desenvolver atividades diárias, domésticas, artísticas, pro desenvolvimento tanto físico quanto psíquico. Então, esse também é uma das coisas que marcam muito a pedagogia Waldorf, que é essa noção de, através de atividades do cotidiano, através de atividades domésticas, como, por exemplo, cozinhar, ou através de atividades como, por exemplo, esculpir, pintar, desenhar, através dessas atividades, a criança ela é incentivada ao desenvolvimento tanto físico, da sua coordenação motora, do seu equilíbrio, quanto também o desenvolvimento psíquico e também o desenvolvimento emocional, que é um aspecto fortíssimo da pedagogia Waldorf, o desenvolvimento das emoções e a criança aprendendo a trabalhar e se conhecer, a conhecer suas emoções e dar conta de entender o que são essas emoções e como que ela trabalha com essas emoções. Uma também das compreensões dessa forma de pedagogia é que o valor não está no conteúdo que a criança aprende, mas sim no que esse conteúdo é capaz de desenvolver nela. Então não se ensina um conteúdo para a criança para que ela aprenda o conteúdo em si, esse não é o objetivo, ela vai acabar aprendendo como consequência, mas o objetivo é que esse conteúdo seja capaz de despertar o desenvolvimento dessa criança. Então ela não vai aprender matemática para ela saber quanto que é 1 mais 1, mas ela vai aprender matemática pela função que a matemática pode desenvolver na vida dela, pelo que ela pode se conhecer e pelo que ela pode tirar do aprendizado da matemática para interagir no mundo. Deixa eu ver. Bom, questão do desenvolvimento racional e emocional, eu já dei alguma prévia disso. Então, essa forma de pedagogia, ela tem como pressuposto que a criança se desenvolva tanto racionalmente como emocionalmente. E aí a gente entra em um aspecto de desenvolvimento cerebral mesmo, uma coisa bem neurológica. Porque se pararmos para pensar, o nosso cérebro ele tem certas divisões setoriais. Aquela velha questão que é tida no senso comum como um lado do cérebro é racional, outro lado é emocional. Não é bem isso. Não é bem assim que as coisas funcionam, não é necessariamente o lado direito e o lado esquerdo, como muitas vezes é mencionado, mas existe sim
partes do cérebro que privilegiam o desenvolvimento ou o raciocínio, e existem partes do cérebro que privilegiam as emoções. Isso neurologicamente falando. E nesse aspecto, se pensarmos, a pedagogia Waldorf, ela incentiva o desenvolvimento de ambas as partes do cérebro. Devido a essa certa divisão setorial do cérebro, que nós vemos a clássica questão também, que muitos até já é de conhecimento de senso comum, que muitas pessoas que têm algum tipo de afasia, pessoas que apresentam gagueira, elas acabam cantando de uma maneira fluida. Por que pessoas que não conseguem se comunicar verbalmente com a outra, elas conseguem cantar de uma maneira muito fluida? Não em todos os casos, mas em muitos casos sim. Porque em muitos desses casos de que a pessoa apresenta essa afasia, ela é uma afasia ligada ao lado racional do cérebro. E aí, quando ela canta, ela utiliza o lado emocional e não o lado racional. E por isso ela consegue desenvolver o canto com uma certa facilidade e naturalidade diferente da conversação, que é mais racional. Se pensarmos isso, o fato da pedagogia Waldorf, ela tanto envolver a parte racional quanto emocional, por haver um desenvolvimento tanto de conhecimento quanto de afetividade dentro das escolas que seguem esse princípio de pedagogia, nós podemos entender que essa forma de pedagogia ela potencializa a capacidade cerebral de uma criança. Por quê? Porque ela vai ter como pressuposto da pedagogia um desenvolvimento mais integral do cérebro da criança, falando de maneira neurológica mesmo. Desenvolvimento que em outras pedagogias não acontece como pressuposto. Pode até acontecer como consequência. Então, talvez as outras pedagogias, mesmo que não tenham isso como pressuposto, acabam, através do desenvolvimento racional, na interação ali da criança com os professores, com os colegas, acaba tendo algum desenvolvimento emocional, mas muito raso. Enquanto isso, na pedagogia Waldorf, é um pressuposto. Então, a pedagogia em si, ela se modela com essa finalidade, tanto do desenvolvimento racional quanto do desenvolvimento emocional, o que potencializa a capacidade intelectual da criança. Tem dentro dessa ideia daí de desenvolvimento emocional, existe uma ferramenta que é utilizada por algumas das pessoas que seguem essa forma de pedagogia. Existe uma ferramenta que é chamada do boneco Waldorf, que é um boneco semelhante à imagem da criança. Ele se apresenta em vários formatos, menino, menina, de diferentes cores de pele, e ele tem uma certa proximidade com a imagem da criança para que a criança consiga se identificar nesse brinquedo, coisa que não acontece com outros brinquedos. Dificilmente uma criança vai ver a sua própria imagem em um carrinho, em uma bola, e no boneco ela vê a sua imagem, então ela vê esse boneco como uma representação dela própria. E a partir disso, ela consegue desenvolver a sua afetividade, utilizando esse boneco como uma ferramenta. Esse boneco ele é feito geralmente de materiais naturais, que não representam risco, nem tóxico, nem risco de ferimento para a criança, para que justamente ela tenha uma liberdade na interação com esse boneco. E para que a partir disso ela consiga desenvolver com maior competência a sua afetividade. Um outro também aspecto da pedagogia Waldorf é a questão da simplicidade para exercer a criatividade. Então é uma pedagogia que ela busca ser muito simples nas suas preposições, no seu material didático. Ela busca uma simplicidade justamente para que essa simplicidade dê abertura para a criança exercer a sua criatividade, para que a criança possa criar ao invés de receber tudo pronto. Então ela busca desenvolver pessoas mais livres e pessoas integradas à sociedade. Como eu mencionei antes, faz parte da própria filosofia do Rudolf Steiner a ideia de que nós somos parte de um todo, somos parte de um universo, e portanto se busca que essas crianças se desenvolvam como parte desse universo e que elas consigam se integrar a esse universo da maneira mais efetiva possível.
Bom, as escolas, em geral, que se utilizam da pedagogia Waldorf, elas são escolas com uma certa liberdade e independência. Então não existe uma grade curricular, não existe matérias pré-definidas para todas as escolas Waldorf. O que existe é um pressuposto filosófico-pedagógico. Esse pressuposto do desenvolvimento da criança em liberdade, do desenvolvimento da criança como um ser integrado ao universo, esses pressupostos filosóficos pedagógicos são compartilhados por todas as escolas com essa proposta. Mas a questão das matérias que vão ser ministradas, das aulas que as crianças vão ter, isso fica muito livre para ser adequado pelos professores, inclusive pelos pais que são incentivados a participar ativamente da formação das crianças. Eles decidem e constroem sua própria noção de quais matérias são mais efetivas e melhores para aquela escola, para aquela realidade, para aquelas crianças. Assim como o professor, ao decorrer das aulas, vai tentar adequar as propostas de atividade a cada criança. Uma das coisas que eu vi uma professora que ensina através da pedagogia Waldorf mencionando, e que eu considerei muito interessante, é o fato de que ela diz que ela não tem o direito de obrigar nenhuma criança a participar de uma atividade. O que ela faz é apresentar a atividade, explicar e incentivar a criança, mostrar para a criança os possíveis benefícios daquela atividade. A criança vai fazer se ela quiser. Então há uma liberdade do sujeito em relação às atividades desenvolvidas dentro desse método pedagógico. Também há uma característica que é de o mesmo professor ele acompanhar todo o ensino fundamental da criança. Então o ensino básico ele é realizado pelo mesmo professor. Já no ensino médio, no segundo grau, que é entendido por nós, existe um professor que ele é tutor da classe, e outros professores que ministram aí suas aulas independentes para que esse professor consiga dar conta da proposta mesmo ali, da necessidade dos mais diversificados ensinos. Então a classe ela permanece com um professor como uma referência daquela classe, mas ela tem aula com outros professores diversificados. Em relação ao professor também, o que é muito interessante nós mencionarmos é que o professor ele é incentivado a ter uma afetividade pelos alunos. Então se perde de vista aquela ideia da transmissão de conhecimento mecanizado, aquela coisa do professor chega na sala para passar matéria. O professor ele acaba sendo uma figura de afetividade da criança e inclusive eles são incentivados a proporcionar para a criança um ambiente o mais próximo da ideia de um lar. Então a criança ela deve se sentir em casa dentro da escola. A escola tem que ser uma extensão do lar dela e não um ambiente à parte, um ambiente hostil para ela. Bom, seguindo para deixar um pouco mais completa a nossa análise desse sistema pedagógico, é importante falarmos a respeito de algumas críticas que a pedagogia Waldorf sofre quanto ao preparo para o vestibular, para o mercado de trabalho e quanto à espiritualidade. São três as principais críticas que essa forma de pedagogia sofre. Eu não encontrei dados que possam ser tidos como um pouco mais neutros a respeito dos resultados mesmo dos alunos educados por esse sistema pedagógico. O que eu encontrei foram todos dados de sites de associações de filosofia e pedagogia Waldorf e sites de escolas que aplicam esse método pedagógico. Então podemos entender que os dados que eu encontrei talvez não possam não ser tão confiáveis, porque foram disponibilizados por pessoas que têm direto interesse em que esse tipo de pedagogia seja bem visto. Mas, ainda assim, são dados interessantes de estarmos mencionando, e também acrescentar que eu não encontrei outra forma de obtenção de dados. Então também fica aí a dica para quem estuda mais enfaticamente essa área, que seria muito interessante se produzir dados um pouco mais, talvez, neutros referentes a isso. Mas nos sites que eu encontrei dados mencionando, por exemplo,
que mais de 90 e poucos, 92%, se não me engano, dos alunos de escolas Waldorf que fazem vestibular são aprovados no vestibular, e que desses 66% são aprovados já na primeira tentativa, e que de todos esses que são aprovados, 90% deles concluem o ensino universitário, deixando claro que esse sistema pedagógico não só ensina o aluno a conseguir a aprovação, como também se manter dentro da universidade. Quanto ao mercado de trabalho, é uma crítica que a pedagogia sofre devido a ela não incentivar as questões de competitividade. Então, é um sistema pedagógico que ela privilegia a integralidade do ser humano e não a competitividade entre um e outro. E nisso, os alunos que tiveram esse tipo de educação pedagógica e estão no mercado de trabalho hoje, eles afirmam que não se sentem em nada prejudicados por isso. Porque por mais que eles não tenham essa competitividade neles, que muitas vezes é incentivada no mercado de trabalho, eles possuem uma capacidade emocional que permite a eles estabelecerem outras relações com os colegas de trabalho e possibilita a eles terem uma interação diferenciada, o que favorece o desenvolvimento do trabalho deles e não se sentem nem um pouco prejudicados com o fato de não terem sido incentivados a serem competitivos. Quanto à crítica de espiritualidade, segundo os dados que eu encontrei de entrevistas de pessoas que se formaram nesse sistema pedagógico, eles afirmam que não se sentiram doutrinados e nem mesmo incentivados a seguir nenhuma religião. Eles entendem sim a espiritualidade do mundo, a espiritualidade do universo e a conexão que as coisas têm, tanto entre elas quanto no universo, mas que elas não se sentem obrigadas a seguir nenhuma religião, nada do gênero. É isso, um pouco a respeito aí da pedagogia Waldorf. Espero que quem tenha assistido esse vídeo tenha conseguido extrair proveito do conteúdo que trouxemos. Se você ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e obrigado pela atenção. Até um próximo vídeo.